Pastor Sobrinho. Vamos impor nossas mãos na direção do servo do Senhor. Glorificamos mais uma vez, Pai amado, o teu santo nome. Colocamos diante de ti a vida do teu servo. Amém, e mais Jesus. uma vez, Pai, eu te peço, unge os lábios dele. Usa a vida do pastor Sobrinho, Pai. Nós precisamos, Senhor, ouvir a tua voz. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Graça e paz, queridos. Vou fazer igual o pastor. Eu não sei você, mas eu estou muito animado para essa vigília amanhã. Deus tem falado ao meu coração sobre essa vigília, sobre a necessidade da gente orar e, acredite, vai ser um divisor de águas essa vigília. Ah, pastor, mas e se for até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã? Não tem problema não. E se for até 5? E se for até meio-dia de sábado? Não estou importando não. Eu não sei você, mas eu estou animado para o que Deus vai fazer. Amém? Vamos meditar. Eu estava pensando quando o pastor falou comigo. Essa água já é para mim? Quando o pessoal já deixa aberto aqui, que já sabe da minha limitação com copos de água, né? Aí já deixa aberto. Eu meditando, quando o pastor falou para eu trazer a palavra, eu já estava meditando num texto, né, por hábito, e tem muito a ver com o que Deus tem falado ao meu coração. Quem me conhece sabe que muitas vezes Deus fica um bom tempo falando sobre um assunto comigo, até que ele deseja mudar, e aí quando ele deseja mudar, muda. Quando ele não deseja mudar, às vezes eu fico um tempo meditando num versículo. E alguns dias atrás, Deus começou a falar no meu coração sobre essa questão da oração, da necessidade de orarmos. Vem falado à igreja também, não só comigo. A pastora Grace acabou de fazer uma referência aqui a quando a igreja ora, a manifestação de Deus acontece, é clara. E eu queria compartilhar um texto com vocês, onde a palavra de Deus fala conosco sobre isso. É um texto que está lá em Tiago, no capítulo 5. Tiago, capítulo 5, a partir do verso 13. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, enfim, você acompanha na sua aí. Quem achou, diga amém. Tiago, capítulo 5, a partir do verso 13. Amém? Podemos? Diz assim: entre vocês, há alguém que está sofrendo? Já tem gente que com essa pergunta já sentiu vontade de chorar. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre eles e unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Algumas versões têm a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É a versão mais comum. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Posso ir embora? Esse texto é claro demais, não é? Mas eu queria meditar com vocês sobre como Deus falou comigo sobre ele. Porque o mesmo texto, e isso é uma das coisas mais incríveis que a palavra de Deus tem, é que o mesmo texto fala com pessoas diferentes
em locais diferentes, em idiomas diferentes, de um jeito diferente. E quando Deus colocou no meu coração esse texto, a conversa de Deus comigo nem era tanto pela conversão de pessoas, era o poder que tem a oração. E eu comecei a ver isso porque em muitas situações, como cristão, a gente tem um discurso muito bonitinho em relação à oração. Hora que passa, vamos orar por isso aí. Você encontra alguém e alguém manda uma mensagem no grupo do WhatsApp e fala, não estou bem, aí você responde logo, vamos orar. E aí o dia passa e você não orou nada. Às vezes uma pessoa liga para você ou encontra com você e diz assim, meu amigo, ore por mim, eu não estou bem. Aí você fala, vou orar, pode deixar. A gente não tem o hábito de orar na hora. De pegar a pessoa assim e dizer assim, você não está bem não? Peraí, vem cá. Senhor, está aqui fulano, não está bem e manifesta o seu poder agora aqui. Nós não temos esse hábito. Na maioria das vezes a gente anota num caderno imaginário que a gente nunca sabe onde a gente botou. E aí quando a gente vai orar de noite, se é que você ora de noite, quando você vai orar de noite, você tenta lembrar de algumas coisas e não lembra. E aí você acaba repetindo para Deus todo dia a mesma lista de pedidos. Muitas vezes a oração tem sido uma lista de pedidos, onde você apresenta para Deus, Deus, isso, aquilo, eu quero. Às vezes nem é para você. Isso dá para você uma sensação de que você é melhor do que os outros. Você fala assim, Senhor, eu estou aqui orando por fulano, quero que o Senhor interceder por fulano. E aí, como você não está pedindo para você, você tem a sensação de que você está fazendo a coisa certa. O que o texto está dizendo é de uma relação de oração que é resultado e que gera e é resultado de intimidade. O que o texto está dizendo é de, olha como ele começa, entre vocês alguém está sofrendo? Aí ele diz, que ele ore. Não tem outra receita, não tem negócio de, então vamos juntar 5 aqui, vem todo mundo de amarelo, a gente vai, não tem. Está sofrendo? Ore. Mas o texto não diz para você orar, para que você gaste tempo pensando em algo que não é o sofrimento, não. O texto está propondo que quem está sofrendo ore para se conectar com aquele que pode fazer o sofrimento parar. Quando o texto diz, está sofrendo, ore, ele está dizendo, tenha intimidade com aquele que agora, nesse momento, pode fazer seu sofrimento parar. Não é daqui a uma semana, não é daqui a um mês, não é depois que você fizer uma semana de oração, nem sequer se você vier numa vigília. Ore e se conecte com aquele que na hora que você conectar, ele vai fazer com que o sofrimento pare. Mas ele também dá orientação para aqueles que estão alegres. Ele diz, aqueles que estão alegres, cante louvores. E eu fiquei pensando, por que o texto não diz aqueles que estão alegres, orem e cantem louvores? Eu fiquei pensando nisso. Porque se eu estou triste, eu oro. Quando eu estou alegre, por que o texto não diz, ore e cante louvores? Já parou para pensar? Para mim tem uma explicação muito clara. Porque quando o texto fala para os que estão felizes, ele está falando por aqueles que têm a razão certa para estarem felizes. E aqueles que têm a razão certa para estarem felizes já estão conectados. E o texto está dizendo, está triste? Ore. Está feliz? Cante louvores. E aí se a gente for desdobrar o que o louvor pode fazer, a gente vai ver gente sendo libertada, a gente vai ver gente sendo contagiada, animada, e a conexão vai acontecer. Mas não é isso que o texto foca. O texto diz, entre vocês alguém que está doente? Orar. Ele manda que chame os presbíteros e ore. Se a gente ficar aqui correndo na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a gente vai ver centenas de exemplos onde a oração fez acontecer. E por que depende da oração? Porque a oração nos conecta com quem faz e tira de nós todo o mérito do resultado. Se você for fazer porque você é o que ora 10 horas por dia, daqui a pouco você vai atribuir a você e as pessoas vão atribuir a você. O que a Bíblia está dizendo não é você que está sofrendo, conecte com pessoas que não estão sofrendo. Você está sofrendo? Ore. Conecte direto, conexão direta com aquele que vai fazer você resolver. Mas ele faz uma observação em relação à oração. Porque muita gente acha que a oração você está num lugar silencioso, às vezes no seu quarto, não sei como é que você ora na sua casa.
como eu sou conhecido como aquele que fala com Deus sozinho na rua, andando pela rua, e o povo tira sarro de mim por isso, eu não sei como é que você faz. Né? Agora, antes do culto aqui, aconteceu isso ali. Eu estava ali no canto conversando com Deus e para mim só tinha eu e ele, então eu estava conversando ali. E o pessoal achou engraçado eu ali no canto conversando. Mas para mim a conexão de oração com Deus, ela acontece em qualquer lugar. Eu não sei como é você, mas para mim, eu não fui assim a vida toda. Eu procurei com que isso acontecesse na minha vida e hoje para mim é natural. Eu não ligo muito não onde eu estou. Se eu estiver numa recepção de uma clínica esperando para ser atendido, se eu estiver na fila do supermercado, me deu vontade de falar com Deus ali, eu falo. Eu sei que algumas pessoas pensam que eu sou doido, mas eu não estou me preocupando muito com isso não. Eu estou me preocupando o quão eu estou ou não estou conectado. Mas o texto dá para nós uma referência sobre a oração. Portanto, não importa a gente vir para a vigília amanhã e ficar aqui até de manhã, se a vigília for até de manhã, repetindo palavras para que Jesus ouça a nossa voz. Ele não precisa ouvir a nossa voz. A nossa voz não vai fazer influência nenhuma. O nosso vir para cá não vai fazer influência nenhuma. O que faz a influência é a receita que o texto dá. Olha o que ele diz. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. A oração feita com fé. E o que é a fé? É a capacidade que a gente tem de acreditar que Jesus vai fazer antes mesmo da gente nem ter dito a ele sequer ver nenhum sinal. Aqui ele está dizendo a oração feita com fé. E aí nós vimos um exemplo que a pastora Grace falou hoje, a igreja, nós oramos por ela, eu orei, quem orou? Diga amém. Nós oramos por ela. Talvez a gente nem tenha orado do jeito certo, mas no fundo as orações todas eram assim, Senhor, cura. Era desse jeito, na maioria das vezes. Mas o que aconteceu? A oração com fé fez com que ela chegasse aqui e testemunhasse que aquilo que poderia ser algo grave é algo que nem cirurgia vai precisar. Mas esse período que ela enfrentou lá é uma experiência que ela precisou ter, talvez ela e o pastor Neto precisaram ter, diz respeito a eles. Mas a experiência nossa de fé diz respeito a cada um de nós. Talvez você esteja pensando assim, poxa, ele perguntou quem orou, diga amém, eu tive que ficar... que eu não orei, eu lembrei agora que a pastora estava... eu nem tinha lembrado. E talvez você fique com esse sentimento, porque você não está tendo o hábito, não está criando o hábito na sua vida de orar por todas as coisas. Certa vez, não sei se foi o pastor que falou disso aqui, ou algum outro pastor que passou por aqui pregando, mas eu me lembro que alguém falou assim, às vezes a gente encontra alguém na rua e ore por mim, aí a gente vai e depois acaba nunca fazendo isso. É como quando a gente encontra um amigo que a gente não vê há muito tempo, e a gente fala, oh, que bom que eu te vi, tudo bem, como é que está você? Aí ele fala assim, me ligue, aí você fala, tá bom, me ligue, nenhum dos dois pega o telefone de ninguém. Quem já viu isso? Você encontra alguém que era da escola, muito antigo, você fala, oh, rapaz, que bom te ver. Vou te ligar, ele me liga mesmo para a gente tomar um café, cada um vai para um lado e ninguém tem um número do outro. E fica aquela sensação de que a gente se conectou. Parece que a partir daquele dia você vai ver aquela pessoa todo dia, parece que a partir daquele dia vocês vão se falar todo dia e talvez você encontre ele daqui a 2 anos ou daqui a 5 anos. Com a oração é igualzinho. Quando Jesus busca você e vocês se encontram, muitas vezes, eu vou falar de mim para você não se chatear. Quando Jesus me encontra, talvez eu tenha dito para ele, Jesus, vou te ligar hoje. Só que ele cumpre a parte dele, mas o meu celular está desligado quando ele liga. Quem está entendendo, diga amém. O que o texto está dizendo é que a oração com fé, portanto, não é de forma triste, desesperada, buscar a Deus para que Ele dê uma solução. É confiar que Ele vai dar a solução. Ainda que a solução nem seja aquela exatamente que você quer, mas confiar que Ele tem o controle das coisas. Aí o texto diz, a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. Observe, não tem nada a ver com você. Ah, mas aquela irmãzinha, quando ela ora, tem um poder diferente ali, um mistério, tem nada com ela. Ah, aquele irmãozinho, quando ele põe a mão, tem nada com ele. É sempre através dele. Quem entendeu, diga amém. Amém. E aí o texto diz, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ele será? Porque a conexão da oração com fé pressupõe que você não ficará diante daquele que te salvou e que vai te ajudar
sem pedir a Ele que te perdoe. É incompatível você estar diante de Deus no secreto do seu quarto, carregado de pecado, fingindo que Deus não está vendo. A oração não conecta com Deus dessa forma. A conexão parte do pressuposto que você, ao conectar com Ele, precisa estar limpo para estar na presença dEle. Pastor, então eu não vou orar nunca. Porque se o senhor souber como está a minha vida, se depender de eu limpar, não vou orar nunca. Deixa eu te dizer, as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Não tem a ver com o que você fez hoje. Talvez hoje tenha sido o dia que você fez algo mais cabeludo na sua vida. Aqui no Nordeste o pessoal gosta de quando o negócio é grave, diz que é cabeludo, né? Não sei porquê. Mas talvez hoje tenha sido o dia que você mais aprontou. Talvez hoje tenha sido o dia que você mais fez coisa errada. Não ouvi, pastor? É mania de careca esse negócio, né? Então, se a coisa ruim é cabeluda, então eu estou bem, né? Olha Deus falando aí, como eu sou uma bênção, tá vendo? Achei engraçado agora, porque eu me vi agora assim, dizendo, estou limpo, né? Mas só porque eu sou careca. Quando a gente vai se conectar com Deus, Ele olha para a gente pelo que a gente está conectando com Ele agora. Desde que a gente esteja disposto a dizer para Ele que a gente não quer mais o que a gente fez ontem. Essa escolha da conexão da oração, ela tem que ser nossa. É assim, Deus, até ontem ou até agora há pouco, antes de chegar aqui na igreja, eu fiz um monte de besteira. Mas importa para mim que eu me conecte com o Senhor de uma forma tão poderosa, que importa para mim que primeiro o Senhor me perdoe, para que eu possa estar na sua presença. Aí tem uma coisa que é incrível e fantástica, é que não tem a ver com o que você fez, Ele sempre está pronto para recomeçar com você. Talvez você tenha chegado aqui com dificuldade com a experiência de oração. Eu não consigo. Eu começo a orar e depois que eu oro por toda a galáxia, eu olho no relógio e deu 3 minutos. Talvez sua experiência seja essa. Talvez você tenha dito essa semana, Senhor, eu vou orar todos os dias ao acordar, e percebeu que 2 ou 3 dias da semana você saiu e esqueceu. Talvez você tenha dito para Deus, Deus, antes de dormir, eu vou orar ajoelhado, porque se eu orar dormindo, eu não consigo nem terminar a primeira petição. Ou se eu orar deitado. Aí já é um mistério, né? Orar dormindo já é um mistério poderoso aí. Já pensou? A pessoa dormindo no mistério? Porque para você talvez orar deitado seja impossível. Mas o simples esforço de se ajoelhar, talvez para você seja mais difícil do que reconhecer que você precisa ajoelhar. O problema da conexão está quando a gente define qual é a nossa prioridade. Se a sua prioridade é conectar com Jesus, nada mais importa. Não importa se você tem um problema no joelho ou na coluna, não importa nenhum limitador externo nem interno. Se a sua prioridade é Jesus, você conecta com Ele. E aí o texto diz que quando você conecta e ora com fé, Ele faz. Talvez você esteja pensando, eu estou orando 10 horas por dia, não está acontecendo nada. Talvez esteja faltando o ingrediente principal. Talvez esteja faltando no seu tempo de oração o ingrediente principal, que é a fé. Talvez, e aí com todo respeito aos irmãos de outra fé, mas talvez você esteja só rezando. E quando eu entendi a diferença sobre isso, isso fez toda a diferença para mim. Porque se você lê o Salmo 119, ou se você lê o Salmo menor da Bíblia, não faz diferença nenhuma se você não fizer isso conectado com quem escreveu. Não faz sentido. E o que o texto está dizendo, portanto, não é tempo nem tamanho do texto, é a qualidade que você conecta. Eu já vi pessoas, você certamente já viu, se não viu, eu oro para que você veja, pessoas que dizem assim, que chegam no lugar e falam assim, estou com a cabeça doendo, e a pessoa faz, para de doer agora em nome de Jesus, e a dor de cabeça passa. Quem já viu isso? Não dá nem tempo de você dizer que você já tomou o remédio. Você fala assim, rapaz, estou com uma dor de cabeça, a pessoa faz assim, Jesus, em nome de Jesus aqui, ó, passe agora, encosta a mão e a dor de cabeça passa. Essa pessoa não faz um mundo megazord, não tem um negócio, ela chega e, Senhor, ó, e Deus faz. Ela não precisa fazer um mutirão de oração para aquilo passar. Mas isso não acontece da noite para o dia. Talvez na primeira vez que ela fez, levou um tempo. Mas a repetição da conexão gera intimidade e a intimidade gera urgência de Deus. A intimidade gera urgência de Deus.
Na sua opinião, esqueça agora que você é crente. Na sua opinião, Deus quer ajudar ou quer prejudicar? Independente de você ser crente, Deus quer mais pessoas salvas ou menos pessoas salvas? E se Ele conta com você por isso, para isso, Ele vai, através de você, fazer mais ou ignorar você? É óbvio que Ele vai fazer através de você. O que é que falta? Você. O que é que falta para Deus fazer? Você. Talvez você esteja dizendo assim, Deus, eu estou aqui, mas você não está aqui coisa nenhuma, sua cabeça está em outro lugar, sua preocupação está em outro lugar, seu coração está em outro lugar, e talvez você não tenha tido no último ano uma experiência de oração verdadeira. O que o texto está dizendo é, se houver alguém cometido pecado, ele será perdoado. Portanto, aí há uma condição, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Sabe quando a gente usa esse versículo no dia a dia? Ou a outra versão, né? A oração do justo pode muito seus efeitos. É quando a gente está muito abafado precisando de alguma coisa e a gente quer buscar alguém que a gente considera muito crente, para que aquele homem ou aquela mulher que é muito crente ore e faça por nós aquilo que Deus quer que a gente faça. Quantas vezes você já viu isso? Ore aqui por mim, meu irmão, que o negócio está feio. Ore aqui por mim. O que o texto está dizendo é, ore com fé. Ore com fé. E a condição nem é, você que está orando há mais de um mês, ore com fé, não. É, ore com fé, é o agora. Você pode ter chegado aqui com a sua fé mexida, com dificuldade de se conectar com Deus, mas você chegou aqui, entendeu essa mensagem e diz, agora eu entendi, eu tenho que conectar com Deus com fé, você ora agora e o aleijado levanta da cadeira. Você ora agora e a pessoa que está enferma fica curada. Você ora agora e um casamento que está com problemas restaura. Você ora agora e um filho que está com problema com os pais e restaura o relacionamento. Você ora agora e faz aquilo que Jesus quer que aconteça com aquela pessoa através de você. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Toda vez que eu olho isso, a primeira pergunta que passa na minha cabeça é: quem é o justo? Mas uma das coisas mais incríveis que a Bíblia tem é que ela mesmo explica aquilo que ela gera. Se ela gerar uma dúvida em você, a resposta está nela mesma. A gente vai falar disso já. Mas aí talvez você esteja pensando que não pode, não é possível, não tem como, porque aquela pessoa que está mais antiga na fé, ela tem mais tempo mais quilometragem. Eu nunca vi ninguém usar isso, né? Quilometragem, mas você está entendendo o que eu estou falando? Se a pessoa é mais antiga na fé, em tese, ela tem mais tempo e mais experiência de conexão com Deus. É assim que o nosso cérebro processa. E na prática, quem tem mais tempo de fé, tem mais tempo de tentação de desconectar de Deus. Porque a tentação de desconectar, ela vem todos os dias. Você acorda de manhã animadão com Jesus, eu vou fazer, vou acontecer, hoje Deus vai fazer coisas extraordinárias, até o primeiro problema se apresentar para você. Até o segundo problema se apresentar. E talvez você não consiga chegar nem no terceiro problema, porque o segundo já te derrubou. O que o texto está dizendo, e nos dá um exemplo claro, é de algo que é, ao mesmo tempo que é humano, porque o exemplo que ele dá é de uma pessoa comum como eu e você, ao mesmo tempo ele mostra que essa pessoa comum pode realizar coisas extraordinárias, na verdade através dela, pelo simples poder da conexão. Aí ele dá o exemplo de Elias, cheio de defeitos, cheio de problemas. Talvez a gente lembre dele mais por ele ter se escondido, do que por essa oração. Quando a gente fala de Elias, a gente pensa logo o quê? A caverna. Se você perguntar até uma pessoa que não é crente, se bobear, você fala, já ouviu falar de Elias? Eu ouvi aquele frouxo da caverna. Ninguém lembra de Elias pelo que orou e fez chover ou parou de chover. A gente lembra de Elias pela frouxidão de ir para a caverna. Mas aí o texto diz assim, Elias era humano como nós. Ele já começa dizendo para você não ter nem dúvida. Se você chegar assim dizendo assim, não, mas Elias era um cara especial, você está doido? Elias, profeta. Aí o texto já diz assim, Elias era humano como nós. Acabou a desculpa. Você que chegou aqui hoje, está assistindo a gente em casa, não importa onde você está, você acabou a desculpa hoje, porque ele diz, Elias era humano como nós. E aí ele diz, ele orou fervorosamente
para que não chovesse, não choveu na terra durante 3 anos e meio. Não é eu e você orando para não chover para a gente ir para o trabalho, não. É 3 anos e meio. Aqui não é eu e você no ponto de ônibus ou esperando o Uber, sei lá, como dizendo assim, ó Senhor, por favor, não chova não para não molhar meu cabelo. Essa oração eu não faço por razões óbvias, mas você talvez faça. Aqui não é orando para a chuvinha não vir, não. O texto, Elias orou e a chuva cessou por 3 anos e meio. Mas quem é esse Elias? Um humano como nós. Logo, não tem a ver com Elias, mas tem a ver com o quanto Elias deixou Deus se manifestar através dele. E aí ele diz que Elias orou. Como foi que Elias orou? Quem lembra? Fervorosamente. É assim que o texto diz. Verso 17. Ele orou fervorosamente. A raiz da palavra tem a ver com fé, com fervor, com intensidade. Então Elias não orou, Senhor, para de chover aí. Ou muitas vezes como você faz, Deus, aquela oração do preguiçoso que talvez você já tenha feito, que é assim, Deus, o Senhor sabe de tudo, você não quer nem dizer o que é. Deus, o Senhor conhece tudo, o Senhor sabe de todas as coisas, mas você não quer nem dizer diante de Deus o que é, porque você parte do pressuposto que Deus já sabe todas as coisas. Mas Ele não quer saber de você a lista de suas pendências, Ele quer se relacionar com você, Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir o seu choro, Ele quer sentir a sua lágrima. Ele quer ver você investindo tempo com Ele para que tenha intimidade. Ele não quer saber o que você precisa, Ele já sabe. Se fosse só ser crente e Deus resolver todos os problemas, era só aceitar Jesus e nunca mais ir numa igreja nem orar, que Ele sabe todas as coisas. Alguém duvida que Deus sabe de tudo? Alguém duvida que Deus sabe do fim? Se Ele já sabe de tudo, por que Ele não faz? É porque Ele não quer, não é que Ele quer que você peça, não. Ele quer se relacionar com você. Porque se você chegar diante dele e fizer uma lista, Senhor, ora por isso, ora por aquilo. Outro dia eu conversei com meus filhos, eu sei que a criança faz isso naturalmente, não é por mal, mas eles sempre têm uns pedidos que eles repetem toda vez que vão orar, né? Senhor, assim, é bonitinho, mas eu tenho conversado com eles, que eles fazem assim, o pequeno principalmente, Jesus, obrigado pela minha casa, abençoa, abençoa meu pai para ele me dar o meu carro elétrico, o videogame de Davi. E aí tem uma listinha que todo dia ele faz. E ele até ora de outras coisas, mas essas coisas eles pedem todos os dias. Ele pode ter ganho um carro, pode ter ganho um avião. Ele fala, Senhor, o meu videogame, o meu coisa. Ele pede todos os dias. O que é que está no coração dele? É que ele precisa pedir para Jesus fazer. Ele precisa, o entendimento dele é, se eu não falar, Jesus depois pode dizer para mim, você nem pediu? Então o que é que ele faz? Ele pede todos os dias. E ele faz isso repetidamente. Senhor, meu videogame, meu não sei o quê, meu não sei o quê, meu não sei o quê, meu não sei o quê. Lá no final, aí ele fala, Senhor, nos abençoa, que a gente possa te adorar, lá no final. E eu estou trabalhando com eles para que ele mude essa lógica. Só que eu não posso dizer para ele, a partir de hoje você não ora por videogame, você não ora por nada, porque ele vai dizer, mas eu quero. E como é que eu vou dizer para ele que Deus faz? A lógica com ele é, invista mais tempo e intimidade com Deus, e Ele vai atender todas as demandas que Ele achar que tem que atender para você. Aí o mais velho entendeu esse recado. E aí como é que o mais velho faz? Deus, dá o videogame, meu videogame, o carro elétrico de Davi, a mesma lista. Aí no final ele fala assim, mas se alguma dessas coisas for nos afastar do Senhor, não dê não. Ele começou a orar assim. Primeira vez que eu ouvi ele falar isso, eu já estava assim do lado dele. Vem a lista. Videogame, não sei o quê, não sei o quê. E de repente no final ele, mas se alguma dessas coisas, Senhor, não for afastar a gente do Senhor, não dê não. Aí eu alegrei assim, olhei para ele e falei, que legal, filho. E talvez você ache assim, que bobagem isso, mas se eu não ensinar isso a ele agora, ele vai crescer aprendendo que ele tem que ser, ao invés de ser crente de intimidade, ele tem que ser só um pidão. E talvez você tenha crescido com isso. Elias não pediu para Deus fazer a chuva parar de qualquer jeito. Havia uma relação de intimidade tão profunda que aquele que controla a chuva atendeu Elias. Você consegue perceber a diferença disso? Não é Elias dizendo pare de chover e parou de chover. É Elias conseguindo acionar aquele que pode fazer parar de chover. E depois de 3 anos e meio, o texto diz que ele orou e voltou a chover.
E por que ele fez isso? Porque ele acionou de novo aquele que controla a chuva. Para quando tem que parar, aciona quando tem que acionar. Agora você já parou para pensar com esse... Se você é só um interesseiro e quer só de Deus que Ele realize suas coisas, você já parou para pensar que você pode estar abrindo mão de ter verdadeiramente aquele que tem um poder a seu serviço? Talvez as lutas da sua casa, da sua família, dos seus filhos, das suas demandas de trabalho, talvez essas coisas não estão sendo resolvidas porque você não está conseguindo se conectar com aquele que pode resolver. Você está só pedindo, e insistentemente pedindo. E agradeça pelo fato de ser Deus e não ser eu, porque se fosse eu já tinha mandado você embora. Porque nem você aguenta uma pessoa pedindo para você a mesma coisa. Nem você aguenta. Às vezes eu não tenho paciência com meus filhos, que ele faz, pai, posso ir? Eu digo, não. Ele, pai, eu posso ir agora? E agora eu posso ir? Eu digo, não, depois a gente fala disso. Ele, agora já chegou agora, pai? Até eu dizer que ele pode ir, ele não larga o osso. Quem tem filho pequeno sabe como é. E ele fica, e aí, pai, agora? Eu digo, olha, daqui a 1 hora você fala comigo. Ele, mãe, já deu 1 hora, mãe, falta quantos minutos para 1 hora? E às vezes você está fazendo exatamente assim com Deus. Deus, eu preciso, Deus, eu quero. Deus, eu preciso, ó, resolve aqui. Não sei o que, eu mereço, Deus, eu estou fazendo tudo certo. Eu não fumo, eu não bebo, eu faço tudo direitinho, eu respeito meus pais, eu faço tudo direitinho. E Deus querendo dizer para você assim, ó, você está fazendo tudo, só que você não está fazendo o mais importante. Cadê seu tempo comigo? Cadê a sua conexão comigo? Não é sobre você repetir palavras e cair lágrima dos seus olhos, é sobre você dizer as palavras certas para quem pode resolver. E Deus está dizendo para você, investe tempo comigo. Outro dia eu estava com uma demanda bem difícil de resolver, mas muito difícil. E a minha cabeça traçou vários planos de como resolver. Minha cabeça é ótima para traçar plano bobo. Aí eu comecei, não, se eu fizer aqui, se eu vou fazer aqui, se eu fizer aquilo, se eu vou fazer aquilo. Aí pensei umas 4 oportunidades de resolver. Aí fiquei a noite toda sem dormir direito. Porque acordava com uma ideia incrível, aí quando chegou no outro dia eu estava exausto. Quando você perde uma noite, você sabe que você fica exausto. Aí eu fiquei sem ânimo de sair, de fazer nada daquilo que eu planejei. Aí eu falei, Deus, sabe de uma, eu não vou conseguir sair, eu vou ficar em casa com o Senhor. Estava de bermuda, chinelo, subi para o quarto, peguei a Bíblia, comecei a orar, comecei a conversar com Deus, passou a manhã inteira. No primeiro momento eu estava ansioso, porque eu dizia, são 10 horas, são 9 horas, eu estou aqui ainda sem dar solução nessas coisas, daqui a pouco dá meio-dia, daqui a pouco dá 2 da tarde eu não consegui resolver nada. No começo eu estava assim, mas depois de alguns momentos, Deus tomou conta da situação. E eu me lembro de ter dito a Daiane assim, fica tranquila, aquele que pode resolver, vai resolver. E você sabe o que aconteceu no final do dia? Não resolveu. E ali eu sofri o primeiro teste. Espera aí, eu conversei com Deus, Ele me deu tranquilidade e não resolveu. E aí eu falei, tem alguma coisa que está fora do lugar. E aí quando eu me conectei com Ele verdadeiramente, Deus, eu não tenho condição de fazer, só o Senhor pode fazer. Se o Senhor faz também se o Senhor quiser, se o Senhor não quiser fazer, está tudo certo. E aí eu comecei a gastar tempo com Ele, ali, orando, cantando, gastar tempo, investir tempo. E no outro dia, no final da tarde, a solução veio de um jeito inimaginável. Seria impossível de eu fazer aquilo. E aí talvez você esteja pensando, mas não tem nenhum exemplo de você orar assim, acontecer algo sobrenatural. Ora aí para parar de chover 3 anos e meio. Quem já teve a experiência de dizer assim, Deus, eu não quero que chova, e ficou 3 anos e meio sem chover? A gente acabou de ver uma experiência de Elias. Sabe o que é mais incrível? É que Elias era humano como nós. E o que o texto está dizendo é que se Elias fez, eu posso fazer, você pode fazer. E aí ele diz, orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, olha o que o texto está dizendo. Parece até que sou eu falando, né? Mas não, é o texto. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Ele está dizendo, ó, você está vendo alguém que está saindo do caminho? E o que é que faz uma pessoa sair do caminho? Na prática, é a desconexão com quem é o caminho, a verdade e a vida.
Como é que a gente anda no caminho? A gente anda com Jesus. Ele não é o caminho, a verdade e a vida. Quando é que uma pessoa se perde do caminho? Quando ela se perde de Jesus. E quando é que uma pessoa se perde de Jesus? Quando Jesus passa a ser um estranho para ela. Jesus é só aquela pessoa que ela ouviu falar, que morreu na cruz, e aquela pessoa que ela ouviu falar, que curou alguém, e aquela pessoa que ela ouviu falar, e ela percebe que ela não tem experiências com ela. Mas o texto está dizendo que até essa pessoa que se perdeu, se eu e você conectarmos com ela em oração, a gente pode ajudá-la a voltar para o caminho. Nós vimos o poder da oração acontecendo com a gente, o poder da oração acontecendo com o meio, agora a gente está vendo o poder da oração transformando as pessoas. E se a gente tem essa ferramenta poderosa na mão, se a gente tem isso de uma forma tão clara na mão, se a gente tem isso de uma forma tão acessível para nós, por que nós cristãos não fazemos isso? Porque talvez você precise começar a ser cristão, talvez você seja só um frequentador de igreja. Talvez você seja só alguém que a vida que você levava era tão miserável antes, que a vida ruim que você leva agora é melhor. Pastor, será que tem gente na igreja com a vida ruim? Vou até beber água. O que eu posso te garantir é que não tem ninguém com intimidade com Deus que fique no tempo ruim. Que intimidade com Deus gera libertação. Intimidade com Deus gera resultado, mas não aquele que você quer, aquele que Deus quer para você. Amanhã nós não vamos ter um momento especial porque é uma vigília que talvez dure até de manhã, a gente nem sabe se vai durar até de manhã. O que a gente fez, quando nós conversamos, eu me lembro de ter dito assim para o pastor, eu falei para o pastor, o que nós vamos fazer não é garantir que a vigília vai até de manhã. O que a gente vai fazer é dizer para Deus que nós estamos disponíveis se Ele quiser que a gente fique até de manhã. Quem entendeu? Nós não vamos provocar um evento até de manhã. Se Deus disser meia-noite acabou, acabou. O que nós não vamos fazer é Deus dizendo, eu quero estar com vocês até de manhã, e a gente dizendo, mas já é meia-noite. Como é que eu vou voltar para casa? Senhor, eu vou trabalhar amanhã. Como é que eu posso ficar aqui até de manhã? Agora chama para um negócio de comida, que tenha comida. 3 horas da manhã você está lá ligadão. O que nós vamos fazer amanhã não é uma vigília de amanhecer o dia por brincadeira. O que nós vamos fazer amanhã é dizer assim, Senhor, por isso que eu gostei quando o pastor falou assim, nós vamos fazer uma vigília que só tem hora para começar. Porque que horas é que ela vai terminar? Quando Deus entender que é suficiente. E eu quero que você venha para cá amanhã com esse propósito. Senhor, eu nunca passei da meia-noite. Eu não sei o que é ficar acordado até de manhã orando, mas amanhã eu quero ver como é. Porque a oração que Elias fez, que fez a chuva parar, a oração que o texto nos disse que cura o enfermo, a oração que o texto nos disse que faz o pecador se arrepender, esta oração é a oração que nós vamos fazer amanhã para que haja um divisor de águas e uma mudança real não só na nossa igreja. O que vai acontecer amanhã na vigília vai mudar o nosso bairro, vai mudar a nossa cidade, vai mudar a história de pessoas que não estão aqui fisicamente, mas receberão a oração, porque o mesmo Jesus que vai estar ouvindo as nossas orações amanhã, Ele sabe de todas as coisas e Ele está em todos os lugares. Eu não sei você, mas eu estou muito animado para amanhã. Até porque amanhã talvez seja a maior experiência de oração que eu já vivi. Eu já passei vigílias até de manhã. Eu já fiquei inúmeras vezes vigílias até de manhã. Para mim, na verdade, inclusive, é mais comum a vigília até de manhã. A vigília até meia-noite nem é muito comum para mim. Mas eu estou crendo que amanhã vai ser a primeira vez que eu terei a experiência da intensidade que eu vou ter amanhã. E se você acredita nisso, você precisa vir amanhã sabendo que amanhã não vai ser o máximo do seu encontro. Talvez seja a porta de entrada para uma nova vida de encontros seus com Jesus. A sua vida de oração não pode ser mais ser como você chegou aqui. Chegando em casa e dizendo, Deus, você ouviu aí, eu ouvi sua palavra, eu quero orar com o Senhor. Antes eu orava 3 minutos, agora eu oro 4. Está repreendido. A proposta é que você tenha uma mudança de vida. E é sobre isso que eu quero orar. Porque eu não posso acreditar que a oração transforme e tenha resultado, e ter medo de orar por isso, e não acreditar que ao orarmos aqui, agora, isso vai transformar em sua vida. Então fique de pé.
pessoal do louvor pode vir. Estou orgulhoso de mim mesmo, por causa do tempo. A gente tem que, toda vez, a gente precisa buscar fazer as coisas com mais excelência para Deus. Sim ou não? Eu tenho um problema com o tempo. Quando eu vim para cá, a igreja aqui me ajudou muito com isso, o pastor principalmente. Porque tempo para mim era um problema. Se ninguém dissesse acabou, a gente ia embora. Aí eu comecei a me policiar com isso. Eu orei a Deus por isso. Deus, eu não consigo sozinho não. Porque para mim é o seguinte, se tá bom e a gente está conversando, tá bem, vamos embora. E eu comecei a orar porque eu estava de uma forma involuntária sendo indisciplinado. E talvez você esteja fazendo a mesma coisa com Deus. E eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor me dê recursos e me dê condição de tratar isso. E aí Deus fez, foi incrível. Depois eu voltei a bagunçar de novo com o tempo. Aí eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor me mostre claramente o que é que eu tenho que fazer. Aí Ele me mostra assim, ó. Sem isso eu me perco. Porque eu não enxergo o horário do relógio de lá. Então quando eu olho para lá eu sei que é 8 e alguma coisa. Aqui não, aqui eu sei. Então eu parei, Deus tirou a minha desculpa. Quem entendeu, diga amém. E eu quero que você venha cá na frente, eu quero orar por você, quero chamar o pastor aqui também, para a gente orar para que hoje acabe a sua desculpa. Você só vai vir aqui na frente se você estiver disposto a colocar diante de Deus as suas desculpas que impedem de você se relacionar com Ele de uma forma íntima. Senhor, eu estou cansado, eu não aguento, o Senhor sabe da minha situação financeira, da minha vida, o Senhor sabe do meu filho, da minha mulher, do meu marido, das coisas todas. Acabou a desculpa. Eu quero que você venha aqui na frente para que você diga para Deus assim, ó, Deus, eu quero me conectar com o Senhor. Nada vai impedir de me conectar de uma forma verdadeira e poderosa a partir de hoje. Não tem a ver com a sua experiência até ontem, ou até de manhã, ou a semana passada. Tem a ver com o que você decide fazer com Deus a partir de agora. E você vai se conectar com Deus de uma forma agora como você nunca se conectou antes. Sabe aquela experiência que você tem, que você ouve falar que alguém tem de oração, que você já leu ou já ouviu falar, que pessoas fizeram que você fala assim, como seria bom que acontecesse comigo. Mas no fundo você acha que não pode acontecer com você, porque você é cheio de limitações. Deixa eu te dizer, você é cheio de limitações mesmo. E é por isso que Deus usa você, para que quando aconteça, as pessoas entendam que não tem nada a ver com você, que foi só através de você. E aí a glória vai para o devido lugar, vai para Ele, vai para aquele que verdadeiramente cura, para aquele que verdadeiramente salva, para aquele que verdadeiramente transforma, para aquele que verdadeiramente faz você nascer de novo, para aquele que verdadeiramente transforma a sua vida para você começar de novo do jeito certo. Não importa o quanto você fez até aqui, importa o que você vai fazer a partir daqui. E esse movimento, que começa com a oração de agora que nós vamos fazer, ele vai fazer com que a sua vida seja dividida em antes e depois dele. Ele vai se intensificar com a vigília amanhã, mas ele vai ficar mais intenso ainda no domingo, na ceia. Ele vai ficar mais intenso na segunda-feira, que é um dia comum, que você não tem estímulos externos da igreja para fazer você orar. Mas na segunda-feira, você vai desejar ardentemente e vai, assim como Elias, orar de uma forma que algo poderoso vai acontecer. Porque não tem a ver com o que disseram sobre você até aqui. Tem a ver com o que Jesus acha sobre você. E o que Ele quer com você é intimidade. Fecha seus olhos. O louvor vai ministrar e você vai vir aqui na frente. Quem já está aqui fica com os olhos fechados. O pastor vai orar por vocês. E a oração é para que vocês tirem as amarras. Parem de inventar coisa. Parem de ficar colocando coisas que impedem você de orar. Parem de ficar com isso, aquilo. Não tem isso e aquilo. É se conectar com Deus e deixar Ele fazer. Se conectar com Deus e confiar nele. Deixar Ele verdadeiramente ter o controle. Oração é intimidade com quem verdadeiramente tem que ter o controle. E se você não veio ainda, venha. Dá tempo. Algo extraordinário vai acontecer. Aleluia. Começa agora. Intensifica amanhã. E fica de forma permanente na sua vida, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Você consegue se esvaziar agora? Pensar em zerar. Não se preocupar com os problemas. Ou melhor dizendo, você começa agora a dizer para o Senhor, Pai,
eu estou aqui na frente. Eu vim aqui na frente, mas não para te pedir algo. Eu vim aqui na frente para ter mais comunhão contigo. Eu vim aqui na frente porque eu quero um relacionamento com o Senhor. O que vai acontecer, Pai Santo, eu não sei. O que vai acontecer essa noite, o que vai acontecer amanhã, eu não tenho noção, Senhor. Mas eu estou aqui, eu estou orando, Senhor, mas eu também estou lá embaixo, eu também estou necessitado, eu também sou alguém que precisa da Tua mão poderosa. Mas eu quero colocar estas vidas, Senhor, de cada um dos Teus servos, diante de Ti. Nós estamos assim, Pai, porque cremos que o Senhor está ouvindo o nosso clamor, a nossa oração. Eu não sei, Pai, não vou te pedir nada específico essa noite. Eu quero louvar Teu santo nome. Eu quero te render graças, Senhor Deus, por essa tão grande salvação que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. O maior milagre, Pai, não é o que o Senhor vai fazer, é o que o Senhor já fez. O Senhor nos deu a salvação, nos deu o direito de entrar no céu. E nós não precisamos nos sacrificar. Nós precisamos apenas acreditar que o Senhor nos ama dessa maneira. Senhor, é Teu momento. É Teu momento, Pai. É o Teu povo que está aqui reunido para Te dizer que nós cremos em Ti, que nós Te adoramos, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda para aprendermos a nos lançar diante de Ti. Nos ajuda, Senhor Deus, a chegar diante do Senhor, não devido aos nossos problemas, porque quando nós chamamos para vir à frente, as pessoas que vêm, Pai, normalmente são aquelas que estão passando por lutas. Outras acham que não precisam, Senhor, porque ainda não entenderam a importância de estar diante de Ti, de conquistar esse relacionamento. Me ajuda, Pai, nessa minha dificuldade. Me ajuda, Senhor Deus, e ajuda cada um de nós a vencermos essas etapas. Senhor, muda a nossa história. Muda, Senhor Deus, o nosso jeito de nos comportar diante do Senhor. Esse é o meu clamor, Senhor Deus. Essa é a minha oração diante dos Teus servos. Abençoa cada um deles com a Tua mão de poder, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar eu respiro, preciso de Ti. Aleluia. Aleluia. Que horas começa a vigília amanhã? 21 horas. Esse é o horário da agora. Nós estamos encerrando. Amanhã estaremos começando. Convidei alguns pastores de outras igrejas. Nós convidamos alguns deles. E alguns virão trazendo alguns membros. Então, em nome de Jesus, a casa vai estar cheia de adoradores. Amém? Venha realmente disposto e já venha com o coração agradecido, dizendo para o Senhor: Pai, eu quero Te agradecer por tudo que vai acontecer nessa noite. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé, vamos estender nossas mãos sobre a vida dos nossos irmãos e abençoá-los. Abençoe e te guarde, que o Senhor faça vir resplandecer seu rosto
Senhor, venha ter misericórdia do Senhor. Sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, como óleo precioso sobre a cabeça. Que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Aleluia. Lá fora a cantina está funcionando. Vamos todos, antes de sair, não saia de ver não. Chame um irmão, dê um abraço. Diga o quanto ele é importante para você. Amém? Mais uma vez, Pai Santo, nós glorificamos o Teu santo nome. Te bendizemos, te rendemos graças e clamamos que o Senhor continue a colocar a Tua mão poderosa sobre nós. Nos despede agora, continua a dar ordem aos Teus anjos a nosso respeito. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, as consolações e a comunhão com o Espírito Santo, amados, esteja com cada um de vocês agora e para todos sempre. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.